Léo Condé foi apresentado ontem, nós tivemos a coletiva de imprensa exibida ao vivo aqui. A gente, claro, vai repercutir outras partes dessa entrevista ao longo da semana, mas eu queria agora falar sobre a missão que o Condé vai ter. Aliás, ele caiu no bid hoje, tá? Ele caiu no bid hoje, já está registrado, bom, né? Vai poder dirigir a equipe contra o Fluminense. Mas a gente tem aqui um depoimento do Léo Condé falando justamente sobre a avaliação que ele faz do elenco e admitindo que precisa fazer aí um enxugamento do elenco. Vamos ouvir aí o Condé. Naturalmente é outro ponto que a gente já vem debatendo desde quando eu cheguei, né? Dentro do diagnóstico que a gente fez de elenco, né? Tem algumas posições que realmente tem uma certa carência que o clube já está buscando e algumas outras posições que tem um certo inchaço. Então, de uma certa forma, nós vamos já estamos debatendo, não tem um número mágico, mas tem sim uma ideia daquilo que a gente precisa no elenco, até para que a gente possa otimizar os trabalhos no dia a dia, né, e que todos também se sintam fazendo parte realmente do plantel do Remo. Então, a gente... com certeza, no momento certo, a direção vai estar passando, se tiver de negociar, emprestar, ou talvez fazer algum tipo de rescisão com o atleta. Mas primeiro a gente ainda está muito precoce, acabei de chegar, o clube já tinha mais ou menos uma ideia de algumas situações e naturalmente vai me ouvir também no sentido de definir alguma possível saída de atleta. Aí, Michel, o Condé comentando, muito cuidadoso, né, muito polido sobre essa situação, mas já é um ponto que entrou em discussão. E informações de bastidores que a gente ficou sabendo, desse primeiro contato já que o Léo Condé já teve por aqui, ele já meio que falou também que com 40 jogadores não dá para trabalhar. Né? Não, mas não tem como, ninguém vai conseguir. Ninguém vai conseguir trabalhar com 40 jogadores tendo um campo só. É impossível. Já falou isso várias vezes. Acho que a diretoria também já entendeu. E algo vai precisar ser feito, porque a janela vai fechar agora no final do mês. Né? É importante falar isso também. Né? Era para ter fechado agora no início do mês de março. Ganharam mais um tempo, né, para a janela interna. E o Remo vai ter que se movimentar para poder liberar ali. Se vai trazer gente, então vai liberar praticamente uns 10 jogadores, uns 7, entre 7 e 10, enfim, para poder dar uma folgada pro Condé. Ainda assim vai ficar muita gente, mas vai ser necessário para que ele possa trabalhar e ter um grupo mais homogêneo no sentido de foco, né, de comprometimento e tudo mais. Como a gente já falou, né, do ser humano, não tem como ele ficar satisfeito. E isso vai ter que ser feito o mais rápido possível, no meu ponto de vista. Né? Pena que, repito, vai ser feito de uma maneira mais urgente. Né? O Léo vai ter pouco tempo para saber quem vai servir, quem não vai servir. Ele vai praticamente... vai pelo que ele conhece de futebol e pela opinião da torcida, né? Mas o certo seria ter feito o trabalho com o Osório, né? Esse trabalho, né? Apesar de que demitir pelo Osório e depois colocar o Condé também não ia servir de nada. Enfim. Condé já dirigiu o time ontem à tarde no primeiro treinamento. Tem o treino de hoje e também o treino de amanhã para definir os relacionados. Esperar, né? Para ver como é que vai ser a primeira lista de relacionados do Léo Condé para esse jogo contra o Fluminense. Não vai fugir muito do que a gente teve no Repá, cara. Não vai fugir muito, a não ser que ele tenha algum jogador que ele conheça mesmo e queira dar uma... Olha, o único que ele conhece mais assim é o Marlon, né? O zagueiro que teve... Não, pois mas eu tô falando dos caras que não foram... que podem entrar ali, só se ele conhecer muito alguém e falar assim, pô, esse cara aqui vai me ajudar ainda. Mas praticamente ali são os caras que a diretoria entende que os caras que vão ajudar mesmo, né? Os que o Osório gostava, aí você pode botar ali um Catarós, aí pode ver a questão do Pavani, enfim, tem um ou outro ali que tá do lado de que ficou do lado de fora, que ainda pode
completar, até porque só foram 23, né? Então ainda tem uma margenzinha. A gente estava falando de contratação, Michel, olha só. Ó o Fluminense, hein? O Fluminense vive a expectativa pela estreia do centroavante Rodrigo Castilho, que foi contratado junto ao Lanús da Argentina. É bom, né? Um jogador interessante, foi campeão da Sul-Americana. A ideia do Fluminense é levar esse jogador para o duelo contra o Remo, e Castilho desponta como o principal nome para ser referência no ataque no Flu. Ele vive briga direta com o John Kennedy, atual titular da posição. Ao todo, o tricolor vai pagar $10 milhões para o Lanús, parcelado até o final de 28. O Cano... Cadê o Cano? Tá lá, né? O Cano tá lá no Fluminense ainda. É que as últimas temporadas do Cano não estão sendo... E o John Kennedy não é aquele cara... Aquele da última bola, né? Um cara que movimenta um pouco mais. Para mim, um bom jogador. E aí o Fluminense foi atrás desse camisa 9 mesmo, de fato, e entra mais uma vez, né? A gente não tem o camisa 9 no mercado, né? Tá lesionado o Cano. Tá lesionado, né? A gente não tem o camisa 9 no futebol brasileiro. A gente tá com essa dificuldade e aí tem que ir buscar fora, né? O Remo, por exemplo, tem 2 de fora. Tem o Monte e tem o João Pedro. Então, e aí trouxe o Carlinhos, que não conseguiu, né, ainda desenvolver, né? Então, vamos aguardar aí. Isso é interessante, né? O Fluminense vai pagar parcelado até final de 28 pelo Rodrigo cada Castilho, um paga né? como pode. E talvez ele pode estrear contra o Remo aqui. E se pagar. Se atrasar um pouquinho. E até em relação a isso que o Porque Michel agora falou tem transfer ban, né? dos centroavantes, cara, pra mim, eu considero um absurdo o Remo ele ter hoje 4 centroavantes, manteve 2 da Série B, João Pedro e Eduardo, que se lesionou e tudo. Acredito que se o seu Eduardo não tivesse lesionado, talvez não continuasse no Remo nesses próximos meses, mas o Remo hoje tem 4 centroavantes. O titular na Série B era o João Pedro, que cresceu na Série B, foi fundamental, tem até a camisa dele. Só bota aqui pro Matal. Se bobear o Atineto, se bobear o João Pedro, ele deve ter gente com tatuagem do João Pedro. Mas o Remo ele vira a temporada com o João Pedro e Eduardo Melo como centroavantes. Ele mantém esses 2 caras da Série B. E tu vai contratar mais 2. Tu contrata mais 2 centroavantes que não conseguem tirar o João Pedro do time titular, não pela falta de qualidade do João Pedro. É que tu contrata 2 jogadores que não foram melhores do que o teu jogador. E o João Pedro é um cara que pode ajudar, mas o João Pedro não foi um super craque da Série B. O João Pedro não foi um cara que veio de Portugal e fez 15 gols na Série B. Não é um cara, tu fala, o João Pedro é acima da média. Eu não consigo falar isso do João Pedro. É um cara que foi bem na Série B. Como outros centroavantes foram bem na Série B. Como outros jogadores foram bem na Série B. Então, pra mim, se tem um ponto que o Remo tem que contratar, é centroavante. O Remo ele tem que arrumar um jeito de contratar esse centroavante. A gente estava falando do Rômulo, que é mais um camisa 10 / segundo atacante. O Rômulo, ele tem uma qualidade interessante que, se o Remo conseguir contratar um jogador desse calibre, vai ser muito importante. Mas o Remo tem, por exemplo, um Vitor Bueno da posição, que tem uma qualidade para uma Série A bem bacana. Mas para centroavante, o Remo não tem esse jogador. Então, eu acho que o Remo ele tem que buscar esse jogador que te entregue o jogo fazendo gol, te entregue capacidade de marcação, porque a Série A do Remo, principalmente com o Léo Condé, vai ser uma Série A que o Remo vai precisar marcar muito, vai precisar correr muito, vai precisar, desde lá da frente, desde o centroavante, esse poder de marcação começando. Então o Remo ele tem que investir, para mim, nessa peça principal, que é o camisa 9. O mercado azulino tá ficando aquecido. Bruno Mâncio acabou de soltar aqui uma informação nas redes sociais dele. Ele me falou. Atualização sobre o Diego Hernandes. Ele disse basicamente o seguinte, que o Remo já acertou as bases de compra do jogador com o Botafogo, já acertou também as bases salariais. Entretanto, como o cara tem contrato até o final de julho de empréstimo, Sim. E o Remo gastou com Pico, gastou com Jajá, vai dar uma segurada. Ali não vai agilizar, pelo menos não por agora, essa questão do Hernandes. E aí eu vejo que há um risco, meus amigos. Por quê? Porque se o Hernandes encaixar nesse time e começar a jogar bem, apesar dele ter acertado, acredito que um pré-contrato, ou mesmo que seja de boa, que mesmo assim um pré-contrato não é um contrato, é um pré. Mas tem pré-contrato que às vezes, é o suficiente para
pra garantir. Pois é, mas aí que tá. Depende do pré-contrato. Tem Depende pré-contrato do e pré-contrato. pré-contrato, né? São... Eu fico assim receoso de outro clube furar o Remo e levar o cara embora. Cara, Por essa indecisão. Eu entendo que às vezes a questão financeira no Remo pode pesar um pouco. Porque não pode. O Remo não vai sair gastando da forma que gasta. Tu não precisa gastar, tu pode dar as garantias financeiras. Muito clube compra dando garantia financeira. Tu não precisa tirar do teu Pix pra tu pagar na hora o cara. Depende também de como o cara quer vender. Em relação ao Diego Hernandes, por exemplo, o Botafogo eu falo há muito tempo. Não vende jogador pro Botafogo que pode ser difícil chegar a essa grana no momento atual do Botafogo. Mas, e o Remo hoje, ele tem 3 negociações com o Botafogo, né? Teve a do Cadu, tem a do Diego e tem a do Patrick de Paula, que a gente tem que falar também. Mas pelo que eu soube, são 3 negociações independentes. Até onde se entende, uma negociação não vai influenciar na outra. Agora, o que o Remo tem dúvida em relação ao Diego? É o valor, que não dá para pagar agora? Tu consegue resolver isso com garantia financeira. E não é pegar empréstimo, é tu garantir, eu tenho essa grana aqui que vai entrar, eu tenho esse compromisso firmado e quando entrar a grana, essa grana vai pra ti. E isso vários clubes fazem no mundo todo. É dúvida se o Diego vale? Se o Remo pagou o que pagou no Jajá, ficar na dúvida do Diego, aí eu acho também que não é interessante. É dúvida do jogador em relação a ele, que se destacar e crescer. Então, tem que saber muito bem o que é isso. Eu acho que vale o investimento no Diego Hernandes. É um jogador que tem uma capacidade técnica, que aí todo mundo sabe da qualidade técnica dele. E, além disso, o Diego tem a entrega também. Não se questiona, por exemplo, o Diego não jogou porque não quis. Se questiona de vez em quando uma tomada de decisão errada dele, como foi, por exemplo, a contra o Atlético Mineiro. Mas o Diego, em termos de intensidade e qualidade técnica, isso ele entrega. Para o nível que o Remo tá, ele vai te entregar essa qualidade interessante, é um jogador que tem futuro. Então, se existe algum pingo de dúvida dentro do Remo, se o Diego Hernandes vale, aí eu acho que tá errado. Acho que tu tem que tratar o máximo suficiente para garantir o jogador. Olha, informação que veio da ESPN, do Vladimir Bianchi, Bianchini, perdão. Bianchini. O meio atacante Rômulo, do Mirassol, que fez um grande campeonato paulista com 5 gols e 3 assistências na campanha do vice-campeonato do Tigre do Vale, interessa ao Remo e ao Bragantino de São Paulo. 2 times de Série A aí atrás do Rômulo, o meio atacante do Novo Horizontino, senhores. O atacante do Novo Horizontino também é um cara que o Remo... Robson, né? O Robson é um cara que o Remo, ele monitora, ainda não fez... Tá no radar, Michel Anderson. Tá no radar. E é até bom, né? O Remo tá olhando o mercado de Série B, porque tem jogadores interessantes e dá para reforçar legal. Às vezes você vai muito forte num jogador de Série A que faz tempo que não está entregando alguma coisa e tem um cara na Série B que está doido para fazer algo na Série A, como o caso do Jajá. E eu acho que o Jajá vai dar muito certo na Série A e vai chamar bastante a atenção. Então, são os 2 jogadores ali que o Remo está... são 2 nomes que surgiram no Remo. A diretoria gosta dos nomes, né? E a gente pode ter novidades nos próximos dias aí sobre os 2. Não vai ser fácil. Agora pesa muito, cara. Você tá numa Série B e chegar a um time de Série A, né? Mas não é fácil tirar jogador de um clube como o Novo Horizontino. Não é mais fácil como era, né? Antigamente. Que a Série A, o cara pulava na hora do barco. Em relação ao Rômulo, ele é um cara que se destacou, né? Se eu não me engano, foi no próprio Novo Horizontino, o Palmeiras comprou e depois não deu certo no Palmeiras, o Palmeiras emprestou, né? A situação dele atual, até para complementar o teu comentário, Matheus, ele pertence hoje ao Palmeiras. Sim. O Palmeiras não tem plano de usar o atleta, quer vendê-lo. E hoje, segundo essa matéria da ESPN, a proposta que o Rômulo vê com melhores olhos é a do Bragantino. É aquilo que a gente fala sempre. Desde dezembro. Te fala. Cara, quando negociação envolvendo o Remo virou novela, não terminou bacana pro Remo. E eu vou falar um negócio que é ruim pra gente. O Lincas tá no Corinthians por causa do Remo, pô. E eu soube lá vem. que foi até de
como eu posso falar? Que o Remo foi até juvenil na história. Assim, de... Ingênuo. Não foi juvenil, ingênuo. E se empolgou muito e tipo... ajudou ele a procurar algo melhor. Entendeu? Como disse o João Vanderlei, foi repercutido Foi a porta internacionalmente. foi só a porta de entrada. Se o Remo fica em silêncio... Isso. Cara, não sei. E aqui eu Não, digo... é informação... influencia. E aqui eu digo, informação sobre não a instituição Remo. Quem falou representando o Remo? É isso. Entende? Não foi nem do Remo. Sim. Tanto que a notícia vem de lá. Sim. Entendeu? Porque os caras meio que usaram para se promover. Mas, por exemplo, eu concordo que eu acho que o Remo ele foi usado nessa situação. Mas se o cara, o empresário dele, for oferecer pro Remo, ele não vai oferecer também com o Corinthians? Não, pois é, mas ajuda bastante. Não, até eu concordo que ajuda, a repercussão e tal, Sim, entendeu? Enfim, e aí... Mas se você oferece pro Vasco, acho que é até mesmo a repercussão. Se oferece pro Bahia, e até mesmo a repercussão, sabe? Então, a parada é que acabou sendo o Remo. Mas talvez o Remo tenha sido o primeiro a se manifestar em relação a... exatamente. De algum jeito vazou. Isso até meio que é contra o nosso trabalho, porque a gente tá aqui para passar informação. Esse é o ponto. Mas ultimamente, cara, anda vazando muita coisa do Remo. O nosso trabalho é descobrir quem o Remo tá tentando trazer para trazer informação aqui pro ouvinte. Mas tem algumas negociações aí, cara, que são isso atrapalhadas. é muito doido, E a gente sabe que tem coisa que prejudica o clube quando vaza. Mas é nosso E olha que a gente nem fala tudo que acontece. É verdade. A gente não Vocês fala... estão omitindo informação, João Vanderlei? Bastante. Mas tem coisas que... Bastante. Tem coisas assim que às vezes... Não, o que eu não puder compete fazer a gente pra a falar, ajudar, porque eu vou é meio que uma ajudar. não notícia, Chama de sabe? passapano. Eu passo. Tô nem aí. Eu quero o Paysandu na Série B, o Remo na Série A no que vem. E tem que ajudar. Agora também, quando tem que criticar, a gente vai criticar. Depois que tá feita a besteira, não tem mais jeito, né? Já fizeram mesmo, é só a gente constatar que foi feita. Mas se puder ajudar, eu ajudo. Não tem problema, não. Eu acho importante pro nosso futebol. Lógico que a gente tem que trabalhar com a crítica construtiva sempre, né? Fazer o certo pro torcedor. Mas... no que a gente pode ajudar, a gente ajuda. Mas nesse caso a gente acaba atrapalhando, né? Porque a gente descobre e conta, porque... Ninguém mandou deixar vazar. Já falei. Se deixar vazar, a gente vai falar. Não vou me furtar a falar, porque... Ainda mais eu. E o torcedor vai tapar o ouvido, o torcedor não vai querer saber da informação também. Senão acabou o programa. Aí o cara vem pra cá pra quê? É pra saber Senhores, notícia.